Oi gente, sou a Aline, professora da Rede Municipal de Ensino, professora de Geografia, e estou aqui para a gente finalizar nossa aula sobre o Oriente Médio. Quem estiver com a apostila em mãos, verifiquem aí a terceira semana, passo 1 e passo 2. Então vamos começar aqui com um tema muito forte, né, para a gente finalizar essa aula, sobre os movimentos fundamentalistas. Vamos entender o conceito do fundamentalismo, depois a gente volta um pouquinho para a explicação dessas imagens. O fundamentalismo a gente pode encontrar ele na esfera religiosa, na esfera política e na esfera social como geral, como um todo. Então veja, alguns conceitos que eu trouxe aqui para vocês. Qualquer corrente, movimento ou atitude de cunho conservador que enfatiza a obediência rigorosa e literal a um conjunto de princípios básicos, ou seja, a pessoa ela vai ter uma interpretação linear, ela não vai ter uma visão periférica para analisar melhor aquele conteúdo, para poder questionar, para poder contestar. É aquela verdade e vai ser dita como absoluta e o pior, ela vai querer que outras pessoas acreditem na verdade dela. Segundo ponto, o fundamentalista tem a convicção plena de que a sua doutrina é a única e verdadeira, desvalorizando as restantes. Aí é que mora o perigo, porque tem a questão do preconceito. Atualmente, será que existe ainda na nossa vida, no nosso grupo social, algumas pessoas com pensamentos fundamentalistas? Né? A gente vê muito nas redes sociais a questão dos fake news. Né? As pessoas compartilham verdade, coisas que elas tomam como verdades e, na verdade, estão espalhando mentiras, estão espalhando coisas nocivas para outras pessoas. Então, vamos ver se tem mais algum conceito. Tem sim. O fundamentalista acredita nos seus dogmas como verdade absoluta, indiscutível. Então, não tem discussão com o fundamentalista. É o que ele pensa e pronto. Não colocando de parte, contudo, a premissa do diálogo, que é tão importante entre os povos. A questão do ouro negro no Oriente Médio, lembrando que o destaque maior do Oriente Médio foi exatamente essas imensas reservas de petróleo. E lembrando que o petróleo é um recurso natural não renovável, ou seja, pelo nosso tempo de vivência, não tem como a natureza devolver para a gente o petróleo que está sendo utilizado, que está sendo gasto. Então, ele vai acabar um dia. Existem outras fontes alternativas de energia, inclusive vou mostrar aqui para vocês a matriz mundial. Nós temos aqui outras fontes energéticas e principalmente depois da Revolução Industrial, né, que não adianta nada ter as máquinas, e não ter onde ligar, né? Então tem que realmente ter a energia, tem que ter os combustíveis. E o petróleo, aqui de vermelho, como vocês estão vendo, é a matriz energética, é a fonte mais utilizada de todas. Então, mesmo sendo aqui, vai acabar, né? Aqui não sendo renovável. Então, vamos ver um pouco da sua formação. Aqui tem algumas imagens para vocês. Ele é encontrado na natureza associado a rochas sedimentares. Né? A gente sabe que existem 3 tipos de rochas. Tem o magma, que é proveniente da lava do vulcão, a partir de processos químicos, físicos, né? Aumento de temperatura, diminuição de temperatura, os ventos, a chuva. Então as rochas elas vão se sedimentando, vão virando rochas sedimentares. E é nessas rochas, com o acúmulo de animais, de plantas, de restos de plantas, tudo em decomposição, há milhares de anos é que vai se constituir o petróleo, certo? E tanto pode ser encontrado como no continente, como nos oceanos, ok? Segundo passo, nós vamos ter uma leitura. Essa leitura é bem importante porque traz uma imagem para vocês onde a gente pode encontrar os derivados de petróleo. Nós temos aqui uma imagem na indústria têxtil, nos combustíveis, né, 2 imagens, e no plástico, na fabricação de vários objetos de plástico, inclusive no chiclete. Então, voltando aqui, antes de fazermos uma análise geopolítica, né, eles fazem questão de mostrar para vocês, propriamente dita, é importante relembrar que esse recurso natural, como ele se forma, e o modo de vida global, né, que ele se destaca. Então, só para mostrar para vocês essa imagem, né, onde a gente pode encontrar o derivado do petróleo, porque às vezes a gente só pensa na questão do combustível, mas ele tem outras variações. Mas e as guerras, né? O que a gente pode pensar sobre as guerras? Em primeiro lugar, que essas guerras elas não são isoladas do Oriente Médio, elas têm um motivo. O motivo principal, a gente viu uma grande base na aula anterior, que é exatamente esse interesse na área geoeconômica,
econômica. Então, grandes potências, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, né, depois do século XVIII, século XIX, século XX. Então, essas potências elas vão precisando mais de combustíveis, vão precisando de mais fontes energéticas. Então, elas observam essas regiões como áreas geoeconômicas, geoestratégias. Então, vão utilizar interesses imperialistas. Então, quando a gente estuda as guerras do Oriente Médio, a maioria tem como premissa esses interesses históricos nessas áreas tão ricas, né, do nosso mundo. Mostrando aqui para vocês um resumo aí que a gente pode destacar na apostila. Desde o final da Segunda Guerra Mundial, o Oriente Médio, lembrando aí, lado direito aí, mediando a África e a Europa, transformou-se em uma das regiões mais instáveis do mundo. A gente não sabe o que é que pode acontecer nos próximos dias. Os conflitos, eles são eminentes, não tem um acordo firme em relação ao que poderia ter sido feito. Os conflitos ocorrem, na maioria das vezes, por fatores geoestratégicos. Então, lembra sempre das imensas reservas de petróleo que a gente tem no Oriente Médio. Como o controle do petróleo, rivalidades locais, como eu mostrei para vocês, as disputas por territórios e conflitos religiosos também, né? Principalmente porque essa região é palco de 3 religiões monoteístas do mundo, né? Que é o cristianismo, o islamismo e o judaísmo. Então, vamos para o próximo. A OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Lembrando que essa organização é uma tentativa de proteger um pouco, fortalecer os países que são produtores de petróleo. Então, vamos ver aqui o que é que significa. Foi criado em 1960, veja aí, já tinha passado aí a Segunda Guerra Mundial, né, durante a Conferência de Bagdá, com o objetivo de centralizar a política petrolífera de seus países membros, os maiores produtores da época. Tá? Então, vamos ver os países que iniciaram aí esse projeto: Arábia Saudita, Irã, Iraque e Kuwait. E na América do Sul, um destaque aí para a Venezuela. Também nós temos a participação dos Emirados Árabes e temos a participação de alguns países da África. Sim, gente, eu trouxe para vocês um gráfico que representa as cotas da produção real da OPEP. Né? Muitos estudantes acabam sentindo alguma dificuldade quando a gente se depara com gráficos. Mas não é para a gente ficar, quando a gente se depara com um gráfico, não é para a gente ficar decorando o que tem em cada país, a quantidade que foi produzida. Não é assim, a gente tem que fazer comparações. A gente tem que analisar cada país e fazer comparações. Então, dessa forma, a leitura fica mais fácil. Então, vejam, nós vamos ter as cotas das produções dos países que fazem parte da OPEP, os países do Oriente Médio, né, os países do continente africano, e aqui nós vamos ter a Venezuela e também uma participação do Equador, recentemente. Então, veja, de todos esses países, de todas as cotas que são atribuídas à OPEP, notem que sempre os países do Oriente Médio vão ter o destaque. Então, veja aí, um destaque aí maior para a Arábia Saudita e os Emirados Árabes, certo, gente? Então, de todos os países do mundo que possuem reservas de petróleo, o destaque maior é o Oriente Médio. Então, não é à toa que ela tem esse posicionamento, né, essa delimitação, né, como região geoestratégica. Bom, gente, vamos começar agora os conflitos do Oriente Médio, os principais conflitos da atualidade. Nós temos aqui a guerra do Irã e do Iraque, 1980 a 1988, lembrando aqui que o Iraque teve o apoio dos Estados Unidos, né, de uma grande nação aqui nesse conflito. Tá? Então, vamos entender um pouquinho o que a apostila traz para a gente. O Iraque, com o apoio dos Estados Unidos, invadiu o vizinho, dando início a uma guerra que durou 8 anos. Quais seriam as razões? Lembrando que as razões, elas são comuns a quase todos os conflitos, que é exatamente essa base de interesse de grandes potências, né, e disputa por território. Enfim, gente, então eu vou colocar aqui em negrito, né, as razões para a guerra, né, o que divide-se em quê? A influência ocidental na região contrária ao novo regime iraniano. Zonas de exploração do petróleo e disputa de poderes sunitas e xiitas, maioria tanto no Irã como no Iraque. Então, vocês vão ver aí a participação de uma grande potência no contexto da Guerra Fria e principalmente numa área estratégica. O segundo conflito, a Guerra do Golfo Pérsico, 1990 e 1991. A Guerra Fria já estava acabando, já tinha acabado, estava surgindo no mundo uma nova ordem. Essa foi o conflito que mais mostrou o poderio bélico dos Estados Unidos.
com o apoio, com o patrocínio da ONU, tá, gente, né, durante esse período. Então, nós tivemos aí a Guerra do Golfo. Vou mostrar aqui para vocês o que a apostila resume para a gente. Guerra do Golfo. Foi um conflito que aconteceu entre os Estados Unidos, liderados, né, com a proeminência de forças internacionais, e o Iraque. O ataque americano foi consequência da invasão do Kuwait pelo exército iraquiano em 1990. Invasão dos Estados Unidos no Iraque. Aí, alguns estudantes também me perguntaram sobre isso, porque como é que os Estados Unidos estavam do lado do Iraque e agora está contra o Iraque nesse outro conflito. Não é tudo uma questão de interesses, de questões ou algum conflito em outro país. Então, também com o apoio da ONU, tá? Então, vamos entender um pouquinho sobre a invasão dos Estados Unidos no Iraque. No ano de 2003, já tinha ocorrido o ataque às Torres Gêmeas. Após ter invadido o Afeganistão em decorrência dos atentados do 11 de setembro, os Estados Unidos realizaram uma ocupação ao território iraquiano sob a alegação que o presidente Saddam Hussein mantinha um arsenal de armas químicas que ameaçava a paz mundial, certo? E para finalizar, eu deixo uma imagem para vocês de uma águia, né, já que a gente falou tanto dos Estados Unidos também, com essa questão aí relacionada com o Oriente Médio. Eu trouxe aí o símbolo deles também para vocês. Lembrando que a águia é uma ave que ela alça voos mais do que qualquer outra ave. Ela alcança seus objetivos, sua presa, captura a quilômetros de distância. Então, vamos ver o que diz aí a imagem. A frase para a gente finalizar. O obstáculo é aquilo que enxergamos quando tiramos os olhos do nosso alvo, certo? Então, vamos ter foco, cada dia melhor do que ontem. Então, fiquem com Deus e até a próxima aula.